Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a do físico e terapeuta Leonardo Cabral Gontijo, com quem nós passamos a conversar agora. Leonardo, você esteve aqui tanto tempo atrás que eu não estou me lembrado, e na época você surpreendeu, principalmente o restrito grupo de pessoas que acompanham esse programa e esse trabalho que a gente desenvolve aqui de algum tempo, certo, com a apresentação de uma metodologia absolutamente diferenciada de tratamento, de saúde, né? A biorressonância quântica, um trabalho desenvolvido a partir das câmaras. É um trabalho em paralelo da câmara multidimensional. Multidimensional. E na época esse tema provocou muito interesse. Tem pessoas que não abandonam a medicina, o conhecimento tradicional e convencional, mas são abertas às experimentações e ao que possa vir de novo, ou como se usa mais recorrentemente, é o que está fora da caixa. Eu gostaria de recapitular com você essas abordagens e essa metodologia. Em que consiste exatamente o trabalho da biorressonância? Veja bem, a biorressonância é importante que a gente, para facilitar as pessoas entenderem, é como se fosse um controle remoto. No controle remoto você pode ligar a TV, desligar, você pode aumentar volume, baixar, você pode fazer tudo isso. A biorressonância nós fazemos mais ou menos exatamente a mesma coisa. Em que sentido? Apenas a frequência que nós utilizamos é uma frequência que chega na pessoa, a gente pode falar um pouco sobre o mecanismo disso, e mexe nas células, altera a frequência das células, porque quando se instala uma patologia qualquer, a frequência normalmente baixa. E o que a biorressonância faz? Ela ajusta essa frequência para o patamar ideal. Porque no seu banco de dados, de informações do equipamento, ele tem a frequência de órgãos ideais, de células ideais, de células perfeitas, que não têm patologia. Então, quando ela emite essa frequência correta, chegando até a pessoa, ela faz a correção. Restabelece o padrão vibracional. O padrão que seria o padrão de equilíbrio, de harmonia, do órgão, do sistema, das células, de qualquer parte que nós estejamos tratando. Veja bem, você há alguns anos, a gente sabe, até por acompanhar um pouco o seu trabalho, que você se dedica muito a esse processo de transferência da informação por imagem. Certo. Tem um cara que está virando referência hoje no Brasil, que é o Hélio Couto, né? Está paparicado, está festejado. Ele fala que um livro que se queima, o conteúdo daquele livro não está perdido. Não está perdido. Explica isso para nós, como é que isso funciona? Veja bem, eu sou da escola do Hélio Couto. Em 2012 eu assisti mais de 70 palestras dele, aprendi muita coisa com ele. Algumas coisas eu fui saber que eu tinha aprendido anos depois, certamente. À medida que você vai trabalhando, aquilo vai aflorando, né? São várias informações. Uma das coisas que eu já fazia antes dessa parte do Hélio Couto, mas se intensificou, foi essa parte de transferência de informação. Por exemplo, eu posso pegar uma planta qualquer, através da foto dessa planta, de uma flor, de uma terra, do que for, não importa, qualquer elemento. Eu consigo transferir a informação desse ser para um vidrinho com água, com álcool, com o elemento que a gente queira. A gente consegue fazer essa transferência. Isso na biorressonância me ajudou bastante, porque eu já tinha esse conhecimento, eu já pesquiso isso há mais de 15 anos. Não, dá mais ou menos uns 15 anos. Fiz muita pesquisa, preparei remédio para muita gente, problema de amígdala, problema de rins. Inclusive tinha um lá que é o chamado chão da terra, que era chão da África. É porque eu peguei a energia do solo africano, é uma coisa meio estranha, né? Do solo africano, e transferir aquela energia para o vidro. E as pessoas tomavam essa água e os resultados eram muito interessantes. Então foi esse primeiro estágio que eu tive, depois tive todo um trabalho de assistir o Hélio Couto, que eu cheguei na biorressonância. Hoje já tem 5 anos, vai para 6 anos que eu trabalho com biorressonância.
E a gente tem só evoluído nesse processo. Digamos assim, que patologias ou que distúrbios você identificou uma maior resolutividade do processo da biorressonância? Veja bem, nós não escolhemos o que chega, a gente procura tratar. Mas tem chegado muita gente com problema no joelho, um problema na coluna, constipados, isso é muito. Crianças com problemas muito agressivas, crianças extremamente agressivas. Chega algumas crianças autistas, a gente tem trabalhado com ela, procurando. Você fala assim, mas você vai curar o autista? Não, nós não vamos curar o autista. O que a gente consegue ajudar é de diminuir, às vezes, aquela agressividade, ajuda nesse processo. E nós não retiramos nenhum tratamento que ela esteja fazendo, nós fazemos em paralelo. É uma complementação. Então, ela está tratando, com qualquer tipo de tratamento que ela esteja fazendo, nós entramos com a biorressonância. Câncer, por exemplo, a gente tem ajudado bastante, porque há um sofrimento muito grande das pessoas que durante a quimioterapia. Então, a gente entra com a homeopatia e entra também com a biorressonância. O que tem acontecido? Essas pessoas têm sofrido menos, os enjoos, por exemplo, tudo isso tem reduzido bastante, em alguns casos até sendo eliminados. E outra coisa importante que eu considero é que o número de químio tem acontecido de várias pessoas diminuir o número de químio. Quer dizer, o médico chega com a conclusão que não precisa de 12, por exemplo, com 8 já está bem interessante e a pessoa já para de tomar químio. Outra coisa que a gente considera, que eu tenho observado, que eu acredito que seja um fato, eu nunca posso afirmar isso é um fato, mas tem tudo indicado que é verdadeiro, é com relação à recidiva. As pessoas, ao fazer a biorressonância, o risco de recidiva, eu tenho observado que, pelo menos nas pessoas que eu já tratei, que eu tenho tratado, aliás, eu não conheço nenhum que teve recidiva. Quer dizer, eu estou dizendo das pessoas que eu tratei. É um universo grande? É um universo bem, 5 anos é muita gente. Mas eu ainda não acho que é suficiente. A gente precisa aprofundar essas pesquisas, conhecer um pouco mais isso e, inclusive, entender realmente a questão da recidiva, que são 5 anos, parece. Então, tem um tempo muito longo aí. Mas há uma indicação você se depara com... Você está lidando com um conhecimento que está no limiar de uma nova era, na verdade. Né? Nós temos a medicina alopática, convencional, sim, atrelada aos interesses do que a gente conhece como Big Pharma. Né? Então você está sendo precursor de uma prospecção de uma nova era. É um dado muito alentador, porque a gente está lidando com uma situação que a ciência é uma coisa abençoada, né, maravilhosa, mas há que se prevenir contra o cientificismo. Isso é claro. A ciência, às vezes, é só a crença do momento. Né? Então, você vê que existe todo um notável saber, outros tipos de saber, de outras fontes de saber derivadas da tradição, do conhecimento popular, que você vê, esbarra no ceticismo da pessoa que fala assim, mas isso não está cientificamente comprovado. Eu costumo contrapor, isso não está cientificamente comprovado ainda, porque quando algo não está cientificamente comprovado, é porque se fizeram todos os experimentos com base nos protocolos e os resultados não foram conclusivos. Ok, então isso aí está afastado. E aquilo, eu me lembro que em 92, a Universidade de Harvard expediu um protocolo atestando a validade da acupuntura. E chinês estava curando há 5.000 anos com a acupuntura. É isso mesmo. Então, quer dizer, tem que lidar com certa humildade, né? Uma certa, digamos assim, prudência. Prudência é importante. Mas é uma benção que as pessoas têm outros recursos, outras alternativas, né? Eu não tenho dificuldade da crítica, muito pelo contrário, eu adoro a crítica. A única coisa que às vezes incomoda um pouco é a pessoa... Não conheço e não gosto. E não quer ver. Eu tenho amigos, por exemplo, que eu falo, vamos lá para você ver, eu vou te mostrar e tudo. Agora, em compensação, eu tenho um outro amigo meu que é físico também. Eu falei, mas Rogério, como é que pode você, como físico, que eu já tinha ouvido vários outros, como é que você acha que você está aqui fazendo biorressonância comigo, porque você acredita? Eu falei, não, mãe, física quântica não tem probabilidade zero.
Então existe a probabilidade disso funcionar. Se existe, eu estou aqui nessa probabilidade. Então, estou trabalhando nisso. Então, para mim, eu não tenho mais dificuldade, porque eu tenho um número absurdo de casos, e o meu Instagram mostra isso. Né? Eu vou fazer outro para selecionar os casos que tem lá, que são exemplos de pessoas que deram seus depoimentos. Né? Você tinha um coleguinha físico também, tal de Einstein, que ele falava que era mais fácil fundir o átomo do que quebrar um preconceito. Não, existe outro físico, eu não vou lembrar o nome, não sei se foi o Planck que falou. Max Planck. O Max Planck. Com relação assim, a essa dificuldade, porque as pessoas têm dificuldade do novo, de conviver com o novo. Então, porque por exemplo, quando o novo põe em risco o meu ganha-pão, eu não acredito nele. Sim, sem dúvida. Então, eles têm essa dificuldade, que, de certa forma, é compreensível. Mas se eu sou um pesquisador, se eu sou um físico... Você não tem compromisso com... Eu acho que você tem que buscar. Você tem que buscar, nem que seja para chegar ao final e falar assim, não, realmente eu estou certo, isso aqui não funciona. Mas você simplesmente jogar isso fora, não tem sentido. Você tem que buscar. E é muito simples eu mostrar. O cara pode estar na França, eu consigo mostrar para ele. E ele não precisa vir para mim com o meu cliente. Ele pode escolher quantos clientes ele quiser lá, eu faço com todos eles. Agora, há um dado aí que se você for olhar na área do esoterismo, do misticismo, você percebe que é bom, hoje em dia está assim... Primeiro que a palavra física quântica está muito banalizada, né? Fulanizaram muito, tudo é quântico, tudo é quântico. Tem atrapalhado bastante. Embora em tudo que se refere a alguma coisa que as pessoas não conseguem explicar de outra maneira, estão atribuindo a quântica. A quântica é subatômica, apenas isso. Né? Não exatamente. A gente sempre coloca que é só o sub, é claro que é o sub. Mas sempre que você tem uma onda que interage com matéria, você tem física quântica. Pronto, então aí já começa a haver uns estudos mais inteligentes, por exemplo, que fazem a conexão entre a espiritualidade e a física quântica. Por exemplo, a fé é quântica, né? A fé é o firme fundamento das coisas que você confia sem ver. Por exemplo, quando nós estamos estudando o mecanismo de como eu, através de uma foto, consigo acessar uma pessoa que ela pode estar onde for. O mecanismo que a gente está propondo, está pensando, que está indicando, é essa questão. Quase que um capacitor, onde eu coloco a foto, aquilo ali capta a energia do universo, e essa energia é emitida por onda para a pessoa. Ok. Mas como que é feito isso? Nós estamos vendo que há uma questão do campo morfogenético. Mas nós estamos estudando ainda, tem muita coisa ainda para compreender o que de fato está acontecendo. Mas em que isso difere daquele místico terapeuta, curador, que pede um fio de cabelo, um pedaço de pano? Qual a diferença? A única diferença é que agora nós usamos uma tecnologia. Eu tenho um aparelho... Que explica isso, de uma certa maneira. Eu tenho um aparelho eletrônico que emite as ondas que eu desejo, que está ali catalogado, para tratar a pessoa. Mas o processo é como o processo... tanto que não é como se fosse uma identidade energética, né? E outra coisa, a velocidade é como a do pensamento. Eu penso agora, eu penso na França, eu estou na França. Ok. Ali é instantâneo também. O mecanismo, veja bem, nós estamos tendo indicativos que o mecanismo é como o mecanismo do pensamento. O espaço existe numa dimensão tridimensional, né? Nesse outro nível talvez porque independe do espaço e tempo. Independe do espaço e tempo. A presença hoje é do terapeuta Leonardo Cabral Gontijo e a gente volta já. Voltamos com a presença do terapeuta Leonardo Cabral Gontijo. Leonardo, eu gostaria que você falasse um pouco do equipamento que você mesmo desenvolveu à luz desses fundamentos, né? Por exemplo, a câmara multidimensional e o equipamento específico que você desenvolveu. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente lá no seu consultório, o equipamento onde você coloca a foto e a partir dali, ou então você faz uma varredura no espectro de energia do corpo, identifica quais são os órgãos que estão disfuncionais,
ou que estão com hipofunção. Como é que você desenvolveu isso? Veja bem, a câmera, vamos falar primeiro da câmera. Câmera multidimensional. Essa câmera, ela foi pensada, porque na verdade, para quem conhece a caixa orgônica do Reich, a caixa orgônica ela é muito grande, você entra dentro dela e fica ali, e ela potencializa, ela capta a energia do universo e potencializa na pessoa. Os resultados são muito interessantes, quem já ficou dentro de uma caixa orgânica sabe do que eu estou falando. Só que eu vi que não dava para ficar com uma caixa em cada lugar, me veio a ideia de usar, como eu já fazia transferência de informação de imagens, de usar foto. Mas para fazer isso, eu vi que eu precisava de uma câmera diferente. Os elementos dela são diferentes. Precisa de determinados elementos. Dentro da função dessa câmera, por exemplo, se eu quero fazer uma limpeza energética, ela leva alguns elementos. Se eu quero simplesmente melhorar o sono da pessoa, ela leva outros elementos. Então, em função do que eu proponho para a câmera, me vem a ideia de como eu vou construir. Por exemplo, agora eu estou construindo uma câmera que tudo indica que é para depressão, mas pode ser que depois que ela fica pronta, ou que a gente vai fazer os primeiros testes, a gente vê que ela pode ser usada para outra coisa. Então essa câmera, como é que eu faço? Eu coloco a foto dentro dela, foto da pessoa, posso colocar 2, 3, 4, 10 fotos, não tem problema. As pessoas que estão ali, que têm a sua foto representada ali, porque aquilo ali é como um capacitor, ele vai armazenando energia captada do universo e essa energia é emitida para todos aqueles elementos que estão ali. O que a gente tem notado, assim, bastante recorrente, praticamente quase todo mundo passa por isso. Trabalha o sono e trabalha os sonhos. Quer dizer, a pessoa passa a sonhar mais, às vezes sonha uma série de sonhos que você vê que é liberando traumas antigos. A pessoa, por exemplo, é muito comum a pessoa sonhar quando ela era criança, sonhar com um tio ou coisa quando ela era criança, lembrar disso. E a qualidade do seu sono melhora muito. E é muito comum, por exemplo, que você passa a dormir mais cedo. Você que às vezes ia dormir 10, 11, 12, 1 hora da manhã, você passa 10 horas e já está com muito sono. Tem gente que reclama às vezes, fala assim, mas eu estou tendo tanto sono que eu não estou conseguindo trabalhar. Porque às vezes ela realmente dá esse sono intenso. Mas por que ela dá o sono intenso? Porque a pessoa está com sono atrasado. A pessoa passou às vezes anos com sono de qualidade ruim. Aí essa câmera busca ajudar. O que eu digo é o seguinte, ela parece que ela entrega para a pessoa o que a pessoa está precisando. Uma outra frase que eu costumo, inclusive está atrás do meu carro, a câmera multidimensional é um spa para a sua alma. É como um spa para a sua alma, porque ela ajuda você melhorar o seu emocional, ela trabalha isso. Como se diz? E melhorando o seu sono. É a base da saúde, né? Boa alimentação, bom sono, respiração. Sim. Né? Eu acho que são coisas assim, eu acho interessante quando você fala assim, que a gente criou uns conceitos, a gente precisa viver muito para entender que o mundo não é o que é, mas como nós o significamos. Sim. Né? Então, por exemplo, igual você ter a visão do céu. O céu está no alto, como? Se estiver de noite, onde que é o alto? Para baixo, então? Né? A energia do universo, nós estamos circundados, nós somos imersos num grande universo eletromagnético. Né? Eu acho que esses equipamentos, aí, de uma certa maneira, eles são mesmo condensadores ou capacitores. Eles puxam essa energia, captam essa energia do universo, tudo indica que é isso. Capta essa energia, só que essa energia a gente tem notado o seguinte, que elas têm funções diferentes. Por exemplo, quando eu coloco um animal, por exemplo, que está em muito sofrimento, eu não uso a P2, eu uso normalmente a P1, que foi construído com várias, são 8 camadas, elas são camadas de materiais diferentes, são várias camadas. E a maioria dessas câmeras tem 2 camadas, essa que eu estou fazendo agora tem uma camada metálica. Você tem usado isso para animal também? Tem. Essa semana mesmo, um animal que estava em muito sofrimento, ele estava com um problema, inclusive a dona dele teve a mesma doença, o mesmo câncer que esse animal teve,
Quer dizer, o que foi, quer dizer, que eu considero que foi interessante? Eu nunca posso afirmar, foi a câmera que fez isso. Não posso, porque eu ainda não tenho um universo suficiente. Mas essa menina estava no hospital, que ela tinha sido amputada, e ela fez a cirurgia colocando um outro pé. Então ela estava no hospital. E ela levou o cachorro para ficar próximo dela, certamente não no hospital, né, um lugar próximo. Só que o cachorro estava tem uma cadela, com muito sofrimento. Depois que eu coloquei na câmera, ela ficou mais quietinha e tudo. Eles estavam querendo fazer eutanásia nela, por causa do sofrimento era muito grande, várias pessoas tinham aconselhado. Ela morreu, quer dizer, ela passou para o outro lado assim, com muita tranquilidade e foi embora. Foi por causa da câmera? Não posso afirmar, mas que a câmera ajudou, eu não tenho a menor dúvida. Agora, qual é aquele equipamento que você faz, aquele rastreamento, onde saem as informações da sanidade do órgão? Você tem Isso é a biorressonância. Hexaedro, tem um triângulo, tem um quadradinho. Esse é a biorressonância. É a biorressonância, provavelmente. Só que junto com a biorressonância, porque normalmente como é que se fazia a biorressonância lá atrás? Uma coisa importante, eu não sou o único, tem muita gente no mundo trabalhando com isso. Na Rússia tem, nos Estados Unidos, na França, Espanha, tudo. Da maneira que eu trabalho, eu acho que tem poucos, eu não conheço nenhum, na verdade, do jeito que eu trabalho. Mas com esse equipamento, com biorressonância, existem muita gente no mundo todo. Mas o meu equipamento, ele tem esse que eu ponho a foto, que é uma coisa que eu fabrico. Uhum. Não é uma tecnologia toda minha, é uma adaptação de um sistema que usa fios de cabelo, unha, coisas desse tipo, que tem o DNA da pessoa. Nós estamos falando de transferência de informação. Transferência de informação. Então eu pego a câmera, eu pego a foto, coloco dentro dessa câmera e o equipamento detecta quais os órgãos que se encontram em desequilíbrio. E como é que eu sei que está em desequilíbrio? Ele vai colocando numa imagem, por exemplo, a imagem do fígado, imagem do intestino, imagem do cérebro, vai colocando os índices, os símbolos, que são triângulos, que são hexágonos e quadrados. Em função desses símbolos, eu sei se está em desequilíbrio, mais ou menos, ou está bem desequilibrado. E aí, através do equipamento, a escolha não é minha, eu emito, a escolha é minha de escolher qual órgão que eu estou tratando, mas a frequência é o equipamento que escolhe. A frequência ideal, ele emite a frequência e a gente vai ajustando a frequência da pessoa que se encontra daquele órgão, daquele sistema, do DNA da pessoa. Hoje mesmo eu fiz, todas as pessoas que eu fiz hoje de manhã, eu peguei um grupo de DNA, filamentos de DNA e trabalhei a energia. E a gente encontra muito desequilíbrio no DNA. Qual o tempo aproximado de uma sessão dessa? Isso aí, veja bem, o ideal é 1 hora. 1 hora. Só que às vezes eu fico um pouco mais. Eu estou me policiando para não ficar um pouco mais. 1 hora que é o ideal. Porque quando você fica mais, você acaba fazendo um órgão assim, em quantidade maior e às vezes a energia satura. E a energia saturando, a pessoa às vezes sente, por exemplo, sente dor, sente... Na medicina chinesa, tanto o excesso quanto a falta é desequilíbrio e a doença para eles. Eu sei que isso aí eu tenho certeza, que eu já fiz várias vezes, que não vai produzir nenhum mal. Sim. Mal para a pessoa não vai. Não desconforto. Mas é igual na homeopatia. Se eu dou uma homeopatia e a pessoa tem um agravamento, quer dizer, às vezes dependendo da dosagem, da potência que eu usei, ela não teria aquele agravamento. Mas eu, às vezes, não sei. Às vezes eu acho que tal potência. Por isso que a homeopatia é por afinação e calibragem, né? Calibragem. Você vai ajustando até chegar à dinamização adequada. Adequada. A biorressonância também tem isso. Porque os agravamentos na biorressonância também ocorrem. Agora, a única vantagem, quer dizer, uma grande vantagem que a gente tem, tanto na homeopatia quanto na biorressonância, é que não existe risco de eu fazer alguma coisa que vai prejudicar a pessoa. Sim. Não existe. A não ser que eu deseja fazer o mal. E você sabe o tamanho dessa responsabilidade. Eu sei o tamanho dessa responsabilidade. E que o que você julgar vai voltar também. Não, isso aí mas como o nosso trabalho é só para o bem, então
posso fazer com tranquilidade, não existe risco de superdosagem. Não tem dúvida. É o mesmo princípio do CDzinho que o... parece mágico, né? Eu fiz o CD com Fez? ele. Eu aprendi a fazer o CD. Eu fiz CD para várias pessoas. Interessante que você ouve, você não ouve, na verdade. Não, você bota ele girando perto de você. Não precisa ser perto, não. Não, né? Não, você pode pôr... Por exemplo, eu já tive casos, por exemplo, o filho estava nos Estados Unidos. Aí eu fiz. Aí eu falei assim, mas eu preciso mandar para ele? Não, você põe para rodar. Aqui, ele está lá nos Estados Unidos. Não tem problema, não. Isso trabalha no campo mórfico. Isso é uma realidade que ainda vai demorar alguns anos até ser captada pela nossa compreensão cotidiana. Espero, a mesma coisa que eu falei antes, né? Eu espero que não demore tanto, porque a velocidade com que está ocorrendo, mas é o que me avisaram, você não é o primeiro e nem você será o último. Eu estou falando especificamente do que eu estou fazendo. Você tem sorte que nós não estamos nos tempos da fogueira. Rapaz, isso aí me perguntaram se eu não estava com medo. Eu falei assim, não, eu não sou conhecido. Eu não sou conhecido, eu não existo ainda. Então, não existe preocupação. Exceto para aqueles a quem você tanto já ajudou, né? Sim, é só um grupo muito limitado. Eu já fiz mais de 10 mil, eu chutaria mais de 10 mil biorressonância. Léo, eu quero agradecer muito sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento. É um prazer imenso estar aqui com você, é a segunda vez que a gente vem aqui. O prazer é imenso. E você sabe que eu adoro falar sobre esse assunto, porque é o que a gente fala, a gente se inspira e vem novas ideias, novos pensamentos. Quem ensina aprende, né? Sempre. Quem ensina aprende. A presença hoje do terapeuta, o físico, o professor Leonardo Cabral Gontijo. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.